Quero já que você abra a palavra do Senhor no livro de Jonas. E nós vamos estar entendendo o que o Senhor quer nos dizer essa manhã, amém? Nós vamos estar lendo um pouquinho mais hoje, mas é a palavra de Deus, amém? Nós vamos estar lendo do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17. Eu quero te pedir que você se conecte com essa palavra e abra o seu entendimento para o que o Senhor vai falar nessa manhã, amém? Todos acharam? Amém? Misericórdia ainda? Vamos esperar um pouquinho mais. Aleluia, Jesus, obrigada pela sua presença, Senhor. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma grande tempestade, tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? E ele disse: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Porque sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já havia lhes dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles também voltaram a lhe perguntar: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer porque tiramos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Capítulo 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Pode se assentar. Eu precisava ler toda essa história para que a gente pudesse se relembrar dessa história que com certeza a maioria aqui conhece. Amém? E é uma história que dificilmente você já não ouviu uma pregação que exortava a igreja devido à fuga da igreja em relação ao seu chamado, sem ter o personagem Jonas como significado dessa fuga, né? E aí eu fui pedir ao Senhor uma palavra, e eu preciso dizer uma coisa muito séria: eu fugi dessa palavra um pouco. Eu sempre falo isso, mas porque esse é meu perfil, vocês vão ver que na palavra inteira eu vou falar. E vocês vão entender que talvez seja o seu perfil também. A nossa tendência pecaminosa, não é mesmo, irmãos? E eu fugi, aí eu fui lá e falei: não, Deus, fechei a Bíblia de novo, assim, com muita autoridade. Falei: não, agora
Vamos lá, o que o Senhor quer falar com a igreja? Diante do céu, eu abri em Jonas de novo. Aí eu falei, amém. Vamos falar então sobre Jonas. E por que eu quero deixar isso dito aqui para vocês hoje nessa manhã? Porque a grande verdade é que nós talvez julgamos um pouco esse profeta. Porque ele fugiu do chamado de Deus. Deus falou com ele, vocês têm ideia? Deus falou com ele. E ele se dirigiu ao lado oposto, ele fugiu do chamado. Mas a nossa grande questão com esse livro é que ele é um grande espelho sobre coisas e processos e propósitos que nós fugimos. Talvez diariamente, semanalmente, mensalmente. Então nós temos muito desse personagem. E uma das coisas que mais me chamava a atenção é que nos últimos cultos, igreja, que eu tenho vindo, nós sempre estamos, eu e meu esposo, nós somos líderes dos adolescentes, então a gente não está sempre aqui no culto de baixo. Mas nos últimos cultos que eu tenho vindo, eu tenho percebido que o Senhor ele tem sido específico em dizer para a igreja que a igreja precisa acordar, que a igreja precisa despertar desse sono profundo que a igreja está. E isso, todas as vezes que eu ouvi essas palavras, elas vieram de encontro ao meu coração, no sentido de, é verdade, nós temos que nos despertar, nós precisamos acordar, nós precisamos sair da zona de conforto que nós nos colocamos, do piloto automático que nós estamos. E a história de Jonas, ela nos ensina muito sobre isso por isso. Porque quando o Senhor, ele chama Jonas, e aí eu quero falar um pouquinho sobre o contexto onde ele estava. Quando ele chama Jonas para ir para Nínive, ele está literalmente tirando Jonas da zona de conforto dele. Ele era profeta em Israel, e dificilmente, você vai ver em alguns episódios, mas dificilmente o Senhor, ele pedia para os profetas profetizarem na cidade inimiga. Normalmente, ele pedia para que eles profetizassem em Israel, em Judá. Então, ele chega para Jonas e pede para que ele profetize, ou seja, traga uma palavra de puxada de orelha para Nínive, para que eles se arrependam. E era exatamente isso que Jonas não queria. E nós vamos chegar nesse momento, né? Nínive era uma cidade péssima, essa é a verdade. Eles eram cruéis, ruins, eles esfolavam pessoas vivas, eles eram o reino assírio naquela época, né? Era o que estava no poder, e eles eram a maior cidade. E eles eram ruins, principalmente para o povo de Jonas. Agora eu vou te perguntar, porque eu ouço muitos meus tios e muitas pessoas falando, quando vem alguém que matou alguém na TV, e você fala, esse daí tinha que morrer. O problema do Brasil é que não tem pena de morte. Então, a sensação de justiça própria de Jonas fez com que ele ouvisse aquela ordem do Senhor, aquele chamado, tirando totalmente ele da zona de conforto, e falasse, eu não vou lá falar para esse povo não. Eu não vou lá falar para esse povo ruim. Eu não vou falar, porque a grande verdade era que Jonas conhecia o Deus que nós conhecemos. Ele sabia que o Senhor, ele não se agrada com a perdição de um povo, ele se agrada com a salvação. E ele é rico em misericórdia. Então eu já quero te chamar a tua atenção agora inicialmente dizendo, você consegue entender que o Senhor, ele ama os teus inimigos também? O teu senso de justiça própria, ele está acima da grande e da misericórdia do Senhor? Isso é difícil demais, irmãos. Eu pensava sobre isso e tentava lembrar de várias situações em que eu estive nesse coração lutando com o Senhor e tentando entender o porquê que Ele fez tal coisa, porque na minha cabeça não fazia sentido nenhum. E eu sei que aqui nessa manhã tem pessoas com esses questionamentos. Tem pessoas lutando com o Senhor, porque não acha que o que Deus está fazendo é justo. A palavra de Deus fala que a nossa justiça é como pano de trapo. Ela é imunda. Ela não vale nada, ela não tem
noção do que de fato é justiça, porque Deus é justo em todo o tempo e misericordioso. Eu li esse livro e eu li essa parte onde Jonas ficava bravo com Deus. Eu acho isso muito interessante. Ele falou: eu sabia que o Senhor ia fazer isso. E aí a gente vai chegar nessa parte, mas eu preciso falar aqui também. Porque o Senhor é rico em misericórdia. Eu sabia que o Senhor ia salvar. Quando você está diante de uma pessoa que tira a tua estrutura, uma pessoa que talvez faça muito mal a você e a sua família, qual que é a sua postura diante dela? Qual é a sua postura cristã diante do que ela faz? Eu não vivi muitas situações, talvez, que possam me dar uma noção do que exatamente Jonas estava vivendo, mas eu tenho certeza de que todas as pessoas que estão aqui tiveram alguma situação em que quiseram que Deus fizesse justiça e justiça para o mal. Que Ele pagasse por aquilo de uma maneira até mesmo de morte. E o Senhor nessa manhã onde as misericórdias dele se renovam todos os dias, Ele te chama a viver a misericórdia dele também. Ele te chama a orar por essas pessoas. Ele te chama a ser como Cristo, a ter a misericórdia de Cristo, amém? E em mais um momento a gente volta para Jonas e a gente volta para esse chamado que ele tem, e a gente vê que ele faz um caminho inverso. Ele vai para um lugar o oposto de Nínive. Ele vai exatamente para outro lugar, fugir. E uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês essa manhã é que o nosso corpo ele tem 4 formas de lidar com o perigo ou com o desconforto quando ele acontece. O primeiro é lutar, o segundo é fugir, o terceiro é se fingir de morto, ou seja, congelar, não estou nem aqui, né? E o quarto é a falsa paz, que nós vamos nos aprofundar um pouquinho depois. Mas a parte interessante é, a nossa mente ela avalia, ela faz uma avaliação. Qual dessas formas de enfrentar esse inimigo, e no caso de Jonas o inimigo era Deus, que vai fazer mais sentido, que eu vou conseguir sobreviver a isso que o Senhor chamou, a isso que o Senhor me pediu. Então Jonas primeiro, como ele sabia quem era o Deus de Israel, ele pensou, lutar com ele não vai dar não, missionária Cecília. Não vai dar para mim lutar. Então eu vou precisar fazer a segunda parte, eu vou fugir. Tem como nós fugirmos de Deus? A Bíblia fala, se eu for nos altos céus, se eu for no embaixo mais profundo do oceano, você está lá, Senhor. Não tem como fugir da presença do Senhor. Mas o que Jonas estava sentindo era a tendência da carne de fazer o quê? De fugir. E quando a gente foge assim, irmãos, a gente precisa ser sincero, a gente é um pouco burro, não é verdade? Como que a gente consegue fugir de Deus, pastora? Mas na nossa cabeça a gente está fugindo. E a verdade é que a gente está fugindo do propósito maravilhoso que o Senhor tem para nossas vidas. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então Jonas foge. E nesse primeiro momento, ele mostra o seu real sentimento. Porque ele compra uma passagem cara e já vai lá para baixo do barco, assim. Ele quer se esconder, ele quer demonstrar quão contrito, quão revoltado e triste ele está com tudo isso. E a verdade é que ele está dando um sinal para Deus. Senhor, eu não estou nem te respondendo, mas eu vou te mostrar que eu estou indo para o lado oposto do que você me pediu, indo lá para baixo, e eu vou tirar uma boa de uma soneca. Porque quem nunca, não é mesmo? Chegou em casa depois de uma situação muito difícil que passou e só quis dormir. Eu não quero nem pensar no que está acontecendo. Eu não quero nem me dar conta do que o Senhor está pedindo para mim. Então, nesse primeiro momento, eu quero que você também pense. Quem normalmente é você
quando tem uma situação na sua vida difícil? Ou quando o Senhor te pede? Eu vou dar um exemplo pequeno. A gente está aqui, o Senhor está fazendo um mover aqui, e você começa a sentir, vai lá orar por aquela irmã. E você começa, não. Tua primeira luta com Deus, não vou. Aquela irmã, nem gosta daquela irmã, nem conheço, o que eu vou falar para aquela irmã? Não vou. Vai orar por aquela irmã. Fica lá. Não vou, mas eu não vou mesmo. Segundo momento, fuga. Deus, envia então alguém para abraçar, se é para abraçar ela, envia alguém para ir lá abraçar. Deixa que outro faça, para mim não ter que me expor nesse sentido. E aí o terceiro é, vou fingir que eu não estou nem aqui, vou continuar louvando, aleluia. Teve um dia que eu fiz isso também, né, pastores? Tem também esses momentos, e eu estava ali orando, não sei o quê. A pastora Daniele olhou para mim, pastora Camila, abraça essa irmã aqui. E sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu tenho muitas pessoas que chegam para mim e falam, eu não sei se é Deus que fala comigo quando é para mim fazer isso. Irmãs, você acha que a tua carne, que quer que você saia do seu lugar e traga vida para a vida daquela pessoa, e ore por aquela pessoa, é o Espírito Santo de Deus que está falando contigo. Então para de fugir, para de olhar para essas coisas que a tua carne te diz. E aqui a irmã Beth fez parte da nossa pregação hoje, irmã. Guerra na mente, barreiras. Era isso que Jonas estava vivendo, uma guerra na mente. Ele estava com várias barreiras dizendo para ele não fazer o que Deus tinha para ele fazer. E olha, eu queria hoje falar de uma palavra de amor. Porque isso que é a parte mais interessante de falar como Deus é lindo e como Ele nos ama. Mas Ele está nos chamando para um posicionamento, irmãos. Ele está nos chamando para ser luz em meio às trevas. Ele estava chamando Jonas para isso também. E aí, a gente pensa em vários tipos de chamado, não é verdade? Mas às vezes o teu chamado é lá dentro da tua casa. O teu chamado é sendo mãe, é sendo pai, é sendo sacerdote. O teu chamado não é se fingir de morto quando os teus filhos estão fazendo coisas que estão contra os princípios dessa palavra. Porque muitas vezes você não quer lidar com aquilo e você se finge de morto. E o Espírito de Deus, esse mesmo que chama Jonas para ir talvez por uma cidade que ele poderia ter medo de ser atacado, às vezes esse é teu medo. Eu vou ser atacado, porque adolescente a gente sabe muito bem como é que é. É uma guerra, não é mesmo? Mas essa é a guerra que vale a pena você nunca desistir. Porque esse é o momento que eles mais precisam de você. Em todos os momentos as crianças precisam, mas na adolescência, nessa finalização da identidade, da personalidade dele sendo moldada, ele precisa daquele pai, daquela mãe chato sim. Que vai ensinar o que de fato a palavra de Deus diz sobre essas atitudes que ele tem tido. A mesma coisa em relação à vida de casado. Eu sou casada, vocês, a maioria aqui também são. Muitas vezes nós não queremos parar para ter aquela DR. Não queremos parar para conversar sobre a nossa relação, porque a gente quer fugir do que de fato vai acontecer, porque talvez a gente chore, talvez a gente fale coisas que estão nos magoando, mas eu vou evitar parar para tomar esse tempo de qualidade com meu esposo, porque eu não quero o meu desconforto, eu não quero o desconforto. Eu vou ficar na zona vou ficar naquela zona de conforto e no automático, até que o inimigo das nossas almas manda uma seta, não é mesmo? Ou até mesmo o Senhor manda uma tempestade para acordar esse casal. Para mostrar para eles, eu preciso que vocês estejam ligados. Vocês estão ligados? Tem só uma parte aqui que sabe desse mistério. Mas essa é a parte mais importante da gente entender sobre a história de Jonas, porque ela fala sobre nós. Então nós estamos aqui, lutar contra Deus não parecia possível, como eu falei. Então ele foge. E essa luta que eu estou falando, em relação ao Senhor, é resistir, evitar todo tipo de mudança, né?
E eu percebo que Jonas ele estava vivendo uma coisa que a gente chama de fases do luto. Ou seja, ele estava em luto porque Deus tinha pedido uma coisa dessa para ele. Ele estava com o coração amargurado e contrito, bravo com o Senhor. E aí a gente vai para o segundo momento, que é o que eu estava comentando com vocês sobre a paralisação. Esse sono, né? Esse sono espiritual de Jonas. E aí a gente percebe também um grande desligamento emocional. E nós sabemos que nos últimos tempos o amor vai se esfriar. As coisas vão ficar mais difíceis. Se conectar vai ser coisa do passado, mas não para aqueles que servem ao Senhor. Não para aqueles que conhecem e servem ao amor em pessoa. E aí a gente precisa se perguntar: quantos de nós estamos dormindo em sono profundo, espiritual e emocional dentro da igreja? Porque vocês entendem que a grande questão aqui faz um tempo em que nós não somos mais, aqui no Brasil, perseguidos pelo Evangelho. E sabe o que o nosso corpo faz, missionária, quando a gente começa a ficar tranquilo? Ele começa a descansar e a dormir, e ele começa a ficar parado, entendendo que não tem mais campo para a gente ir. Que não tem mais pessoas para serem ganhas para o Senhor. E a irmã Beth aqui estava falando aqui, irmãos, que lindo, ela fez um jejum e o Senhor curou esse movimento de paralisação que estava sobre a vida dela. E é isso que o Senhor está te chamando para fazer nessa manhã, nesse domingo de manhã, porque você está paralisado. Em quantas vezes o Senhor vai ter que repetir algumas coisas para que você entenda que Ele te quer com a mão no arado, que Ele te quer em movimento, não só na obra, mas na casa onde você está, que é o seu primeiro ministério. É uma palavra que veio de encontro ao meu coração, porque isso acontece com todos nós somos seres humanos, as nossas tendências são pecaminosas. Isso que eu falei para vocês que acontece, e acontece em todos os momentos em que a gente paralisa numa situação onde eu preciso ter uma mudança, eu tenho que ter um movimento. E talvez você esteja questionando o Senhor, porque você queria muito uma coisa, e Ele não te deu. Você orou, você jejuou, você fez tudo o que você tinha que fazer, e na hora que era para acontecer, Deus fez o oposto do que você achou que Ele faria. E o seu coração se contritou, assim como Jonas. Talvez ele estava esperando aquele chamado, pastor. Ai, meu Deus. Deus falou assim: Jonas, preciso que o Senhor profetize, que você profetize. E ele: qual parte aqui de Israel que eu vou profetizar? Não, você vai para Nínive. Frustração. E aí eu entro na paralisação, porque eu estou com o coração cheio de amargura do próprio Deus. E aí sim, a sua alma paralisa, porque você está contrito, você está de mal daquele que te deu o fôlego da sua vida, daquele que te leva todos os dias para trabalhar, te traz de volta, para aquele que faz com que o sol nasça, para aquele que está sobre a tua vida todos os dias. Então o brilho da vida, ele fica diferente, e você, como Jonas, talvez se enfurnou dentro de um lugar para tentar esquecer desse processo. E aí a gente vai para esse momento onde até mesmo os ímpios percebem que tem alguma coisa espiritual acontecendo, não é verdade? Vocês percebem que até mesmo os ímpios entendem que tem alguma coisa acontecendo no mundo que não está normal? E aí eles vêm falar para você, cristão, e você, é assim mesmo, acontece, né? Você não tem uma palavra para falar para essa pessoa que veio. Gente, pensa no momento oportuno para você falar quando alguém que não é convertida vem falar para você que o mundo está muito difícil, que o amor se esfriou mesmo. Nossa, como está difícil, as pessoas não se importam mais com as outras. Meu Deus, terreno agora, é aqui que eu vou falar sobre o amor do Evangelho. É aqui que eu vou falar sobre o Evangelho. Só que você está dormindo. Então você não tem nem energia para usar essa oportunidade para o Evangelho.
E eu sei que eu estou falando algo duro, mas eu estou me cobrando no mesmo nível que eu estou falando aqui para vocês. Porque quantas vezes eu poderia também ter falado, mas eu estava presa nas minhas questões, nas minhas dificuldades, nas minhas barreiras. Nessa guerra da nossa mente. E aí, eles perguntam para Jonas, Jonas dá a resposta, e você vê a vontade dele de morrer, porque ele não dá outra opção. Ou seja, ele não dá uma opção, não, eu vou ajoelhar aqui, vou me arrepender, vou falar, Deus, para essa tempestade aqui, por favor, que eu vou me arrepender, eu vou para Nínive. Não foi isso que ele fez. Ele falou, me lancem. Eu prefiro morrer do que fazer o que o Senhor está me pedindo para fazer. Só que Deus, Ele não desiste de você. E Ele não desistiu de Jonas. E eles lançam ele no mar, e onde ele achou que seria o fim, foi o começo do propósito, do grande propósito que o Senhor faria através da vida dele. E ele é engolido por um grande peixe. E ali no ventre desse grande peixe, vai ser a primeira vez que dessa história toda a gente vê ele orar. A gente vê ele ter um momento de novo com o Senhor. A gente vê ele se despir de novo. Ele não se arrependeu nessa oração. Se você vê bem, ele não se arrepende, mas ele começa de novo a querer um contato com o Senhor. Ele engrandece o nome do Senhor. Ele diz que o Senhor está com ele em todo o tempo. E nessa oração, o Senhor entende: agora dá para começar a conversar com esse Jonas. Agora dá para começar, talvez, empurrar ele para aquilo que eu tenho para fazer através da vida dele. E nesse peixe, dentro desse peixe, só tinha escuridão. Vocês conseguem imaginar o cheiro mau que estava dentro desse peixe? Vocês conseguem imaginar os ácidos do intestino, do estômago desse peixe sobre Jonas? Não foi uma coisa confortável. Só que, como eu falei para vocês, que Deus não desiste de você. Ele pode mandar uma tempestade, Ele pode mandar um peixe, mas Ele vai trazer você de volta. Porque o interesse dele não é teu conforto, irmão. Não é tua felicidade. É o propósito que através da sua vida vai acontecer. E o propósito sempre tem a ver com muitas vidas. Porque através de uma pessoa, tem muitas vidas que serão resgatadas. E é isso que Ele tem para você nessa manhã. É isso que Ele está te relembrando. Porque eu não tenho dúvida que vocês já sabem disso. E nesse peixe Ele teve esse momento de reflexão. E o Senhor recebe essa oração. E a partir dessa oração, o peixe gospe ele. E o mais interessante é que o peixe gospe ele não já aonde ele tinha que estar. Não, mas ele gospe ele no caminho que ele tinha que ter começado desde o começo, né? Ele não corta teu processo não, tá? Ele vai fazer você passar por aquele processo. Porque Deus, Ele é um professor de ponta, um grande pedagogo, o maior pedagogo de todos os tempos, não é? Ele sabe como ensinar um filho. E Ele faz esse caminho. E aí eu quero falar para vocês sobre o quarto momento que o nosso corpo reage ao perigo, que é a falsa paz. A gente chama de apaziguamento. Que é quando você está sobre um efeito de perigo, e aí você fala, não, mas eu vou fazer vou falar alguma coisa aqui para essa pessoa não querer mais me atacar. Eu vou, ai meu Deus, a palavra, agradar, eu vou agradar essa pessoa. Vou dar uma agradada aqui, pastor Diogo. Você está lindo hoje, parece que até o cabelo cresceu um pouco. Você está lindo, por quê? Porque eu gostaria de almoçar, talvez, num lugar mais chique hoje. Então já estou dando já uma, né? Já estou deixando aqui já. Daí o que eu vou fazer? Eu vou acalmar, né? Vou dar uma acalmada. E Jonas, ele faz um pouquinho isso com Deus, porque ele não está feliz com o que ele vai fazer. Ele não aceitou o chamado que ele tinha que fazer. Ele não aceitou o que Deus ia fazer. Ele só viu que tinha consequências não fazer o que Deus estava pedindo. E às vezes que é isso que acontece, pastora. A gente faz por medo. A gente faz porque a gente percebe que a nossa vida, a gente começou na desobediência, tudo começa a desandar. Tudo começa a dar que a vida do crente é assim, vocês sabem disso. Desanda. Daí você fala, tá bom, Senhor, fala lá de novo, o que é para fazer então? Vou fazer, bravo, igual criança mimada, vou fazer.
E aí, foi assim que Jonas foi fazer. E ele tinha uma mensagem de arrependimento. Ele falou 4 palavras. Em 40 dias, Nínive será subvertida, ou seja, destruída. E foi falando, nos 3 dias. Isso. Não falou nada além. Tipo assim, eu não quero deixar nenhuma lacuna para esse povo ter motivo para se arrepender. Eu quero mesmo ver fogo cair do céu. Já que eu vou ter que fazer, então eu vou fazer de qualquer jeito. Então eu vou fazer nas coxas. E aí às vezes é assim que você trata o teu chamado, não é mesmo? Eu vou fazer de qualquer jeito. Não vou dar o meu melhor. Nem vou me arrepender do coração teimoso e peludo que está aqui dentro de mim. Coração de pedra. Eu vou fazer de qualquer jeito só para mim não ter consequências por causa da desobediência. E eu preciso dizer que tem muitas pessoas assim. Muitas pessoas fazendo o que Deus pediu para elas relaxadamente. Porque não permitiu que o Senhor tocasse na dureza do seu coração. E sabe por quê também? Porque muitas vezes fazem pelo líder, e o líder erra porque ele é humano. E aí você volta lá para aquela luta que a gente falou. Eu vou fazer bem? Olha ali, a pastora nem faz direito. A pastora nem me dá bom dia, nem me dá paz do Senhor direito, nem me chamou para tal coisa. Ai, pastor, hoje eu não vou conseguir ir. Estou com o coração peludo, estou com o coração todo amargurado, mas vou fazer para não ficar na desobediência. Talvez Jonas tenha muito a ver com a gente, não é mesmo? Talvez ele, infelizmente para nós, fale muito sobre como nós nos sentimos fazendo a obra e cumprindo o nosso chamado. Então, eu coloquei aqui, né? Apaziguar, obedecer sem transformação. Cumprir uma tarefa e não um chamado. E isso não é fácil para nós entendermos a diferença. Mas a grande diferença está de fato no coração queimando, pegando fogo toda vez que você vem servir. Toda vez que você faz dentro da tua casa algo que você sente que agradou ao Senhor. A gente sabe quando o Espírito Santo está ali selando o nosso chamado para aquilo que Ele chamou a gente para fazer, desde o menor ao maior, porque no corpo de Cristo não tem o maior. Jesus mesmo disse isso. O menor será o maior, porque o que o Senhor Ele espera de nós é: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, com o seu chamado e siga-me. E aí a gente precisa entender que Deus Ele não faz porque nós estamos bem espiritualmente ou porque nós estamos ali trazendo uma grande performance, uma fala maravilhosa. Ele faz apesar de você. E nessa história a gente vê porque é profundo. O maior avivamento do Antigo Testamento aconteceu com um profeta que não queria pregar. Aconteceu com um profeta que teve uma performance péssima. Mas a salvação foi gerada naquele lugar. E é isso que eu preciso dizer para você, porque essa é a minha guerra da mente. Performance, fazer perfeito, deixar tudo lindo, receber elogio. E quando você lê esse livro, você entende que não tem nada a ver com você. E nem o que você vai fazer tem a ver com essa palavra aqui, ó, que é viva. Se eu tivesse lido esse versículo aqui só inicialmente, esse capítulo, você já sairia daqui com a palavra na sua mente, no seu coração. Para de ficar questionando a tua performance, irmão. Para de ficar se diminuindo, dizendo que você não dá conta. Não é sobre você, não é sobre as qualidades que você tem, as características que você tem. É sobre o chamado, e Ele te chamou. E Ele te escolheu na sua pequenez. Ele não te chamou na tua grandeza. Ele não te chamou pelas tuas habilidades. Ele te chamou porque Ele é misericordioso. E Ele nos escolhe, Ele nos dá propósito, Ele nos dá direção. E esse profeta, ele era parte da salvação desse povo, porque ele estava sendo tratado assim como esse povo.
O teu chamado vai mostrar a feiura que existe em você, a dureza que existe no seu coração, o ego, o orgulho que existe. Porque o inimigo da tua alma vai ficar ao derredor, tentando tragar o teu chamado. E quem é você diante desse processo? Porque hoje o Senhor, Ele te chama para fora. Hoje o Senhor, Ele te chama para um novo posicionamento nesse chamado que você sabe qual é. E para a gente se encaminhar para o final, eu gostaria que você abrisse comigo. Em Jonas capítulo 4. E eu vou estar lendo do versículo 5 até o versículo 10. Desculpa, até o versículo 11. Amém? Jonas saiu e sentou num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, que deu grande alegria a Jonas. Claro, era sobre ele, né? Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha a podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa outra noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter misericórdia dessa grande cidade? Quando o Senhor, através daquela fala desleixada de Jonas, faz com que a cidade inteira se arrependa, até os animais vestiram um pano de saco em humilhação. 120.000 pessoas se renderam e se arrependeram naquela cidade, através daquela palavra. Só que o profeta ficou indignado. E foi a primeira vez que ele ousou falar e lutar contra o Senhor. E aí ele revela exatamente o porquê que ele não queria ir desde o começo. E ele fala: por isso que eu não queria ter ido, Senhor, porque eu sei que o Senhor é misericordioso e o Senhor ia dar um jeito de salvar esse pessoal. E aí ele vai. E você sabe para onde que ele vai? Ele vai para um alto monte para ficar lá sentado, porque para ele assim, não, esse povo é tão ruim que eles vão dar um jeito de desarrepender, de novo pecar, e eu vou ficar aqui sentado para ver entendeu? Para ver, missionária Cecília, o fogo cair do céu e eles serem devastados. Justiça própria. Eu quero que aconteça do meu jeito. E o que o Senhor colocava no meu coração é para contar. Eu trabalho num hospital como psicóloga. E eu não gosto tanto assim de falar muito sobre algumas coisas que eu vivo lá, porque não é algo simples, mas sempre quando eu sinto que o Senhor está pedindo para falar, eu falo amém, né? Eu não vou ficar com a guerra na mente de não falar, não vou também. E aí essa semana teve uma situação, e aí eu cheguei no hospital, estava em oração e falei: Deus, me dá uma oportunidade de falar do seu amor para alguém. Hoje eu acordei com aquela vontade de falar. Devia acordar todos os dias, né? Vamos ser bem sinceros. Mas aquele dia era um dia diferente. E aí eu fui em oração. E aí o meu setor estava lindo, maravilhoso. Todo mundo bem, indo para casa. E estava tudo maravilhoso. Até que não estava mais. E a gente teve um óbito de um bebê. E era um bebê que todo mundo se apegou, né? Que a gente não adianta, a gente está ali para cuidar, mas a gente traz para o coração também. E aí eu senti o Senhor falar: tá aí a oportunidade.
E eu totalmente desestruturada com aquela situação. Desestruturada mesmo. E aí eu respirei, e amém, e fui, fiz todo o processo ali. E essa mãe começou a luta com Deus. Começou a questionar. Era para o Senhor ter curado, não era para o Senhor ter levado. Era para o Senhor ter tirado ele daqui amanhã, não era para que ele tivesse ido. E foi algo que não estava realmente, nem os médicos estavam prevendo. Como você diz para uma mãe que o Senhor tinha um plano diferente do dela? E nessa manhã, eu queria dizer para vocês que eu fiquei ali em silêncio. E o pai, vendo ela falar, questionar, dizendo: Deus não existe, isso não é possível. E ele chega, olha para aquela mãe e fala assim: não fala assim do Senhor. Deus sabe muito mais do que nós. Deus vê muito além do que nós vemos. Ele sabia e Ele sabe de coisas que nós não sabemos. Então agradece pelo tempo que nós tivemos com Ele aqui nessa terra. E eu quero dizer isso para você nessa manhã, porque eu sei que tem pessoas aqui que precisam fazer as pazes com o Senhor. Que precisam, através de fazer as pazes com o Senhor, pegar de novo esse cajado e se movimentar naquilo que o Senhor te chamou. E quando a gente vê, a gente olha para esse texto, nós olhamos para nós, para mim é um espelho de tudo aquilo que existe de duro dentro dos nossos corações. E eu quero que você se coloque de pé nessa manhã, porque eu quero que a gente faça uma oração. É aquilo que eu falei para vocês, eu creio que a palavra ela nunca volta vazia. E assim como aquele pai, naquele momento que eu achei que eu ia trazer uma palavra, eu recebi algo. Porque eu falei: meu Deus, quão pequena eu sou diante de Deus, eu não sei se eu teria. Eu não sei se eu teria essa reação. Eu quero que você feche os seus olhos nessa manhã. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. E de toda essa palavra que nós falamos sobre chamado, posicionamento, fuga, tira esse momento para examinar o teu coração e para se colocar diante de Deus. Se imagine no ventre desse peixe. Porque você fugiu, o Senhor trouxe uma carona para você aqui nessa manhã. Esse é o veículo que Ele vai fazer, é o movimento que Ele vai fazer para te trazer de volta para onde você precisa estar. Se você precisa pedir perdão para o Senhor, se você precisa entregar uma injustiça que está aí dentro do teu coração te corroendo e está impedindo o seu movimento no seu chamado. Talvez seja com o seu marido, o seu chamado é ser a esposa sábia que edifica a tua casa. Talvez é aquela traição, talvez seja aquela dificuldade com os teus pais. Eu não sei qual é a sua queixa diante de Deus, mas nessa manhã Ele te lembra quem Ele é e que Ele tem um propósito para a tua vida, para a tua história, e Ele te chama para fora. Vem para fora, deixa essa amargura, deixa esse movimento, deixa esse ego, esse orgulho que tem te impedido de fazer aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Nós vamos cantar essa música nessa manhã. Nós vamos orar. E aqueles que querem vir aqui no altar, ajoelhar e fazer uma nova aliança com o Senhor nessa manhã. Não se importe com quem está do seu lado. Só entenda que Ele te chama. Ele te chama para cura, mas Ele te chama para que você seja instrumento de cura onde você está. Não tem a ver com a performance que você tem.
tem a ver com a tua disposição. Se disponha